Olá Brasil, no ar mais um programa especial da empresa Sementes Boi Gordo. Eu, Shundi Rissaeda, tenho o prazer de estar aqui mais uma vez para conversar com senhoras e senhores produtores de todo o Brasil. Levar com todo entusiasmo e carinho os produtos da nossa empresa que fabricamos com o maior carinho para que as senhoras e senhores possam fazer o bom uso dela e ter resultados especiais. No programa de hoje eu tenho um convidado especial que é o senhor Ângelo Gustavo de Bunes. Ele é o nosso engenheiro agrônomo, trabalha muito na área de pastagens, principalmente no sistema de pastoreio voazano, pastoreio rotacionado, e vai ter a oportunidade de conversar com senhoras e senhores produtores de todo o Brasil. Senhor Gustavo, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Bom dia, obrigado a vocês pela oportunidade e espero que os produtores gostem do que vamos falar hoje. Tá certo, então. O Sr. Gustavo, ele vai dar um enfoque bastante importante hoje dentro dessa programação em relação a manejo de pastagem, como que a gente pode fazer para aproveitar melhor as pastagens para que ela tenha longevidade, durabilidade e resultados positivos. Mas antes, eu gostaria de mostrar algo que a nossa equipe preparou com muito carinho, que vai falar sobre sustentabilidade e de que maneira nós podemos utilizar a natureza ao nosso favor. A fotossíntese, que é um dos principais elementos para a formação de qualquer açúcar no mundo, a energia, a docilidade, vem através da natureza, vem da água da chuva, vem da água dos rios, ou vem da água dos mares e também a luminosidade solar. E dentro desse contexto a gente vai entender um pouco melhor como a gente pode aproveitar a natureza para fazer os animais engordarem e ter um sistema mais sustentável. Acompanhe nesse VT. Para quem busca praticar uma pecuária sustentável, economicamente viável, gerando riquezas e respeitando a natureza, de maneira a melhorar o solo para as futuras gerações, preparamos este vídeo para você. Queremos que através dessas informações possamos viver felizes, trabalhando em harmonia com o meio ambiente. Como saber se o gado está engordando? Uma maneira de saber está nas fezes. Fezes fibrosa e em grande quantidade significa que o gado está necessitando de proteína. Uma fezes bem digerida, em pouca quantidade, bem pastosa, é sinal que o gado está tendo um bom aproveitamento dos nutrientes do capim. Mas como o gado aproveita as proteínas e os nutrientes? Dentro do rumen existem bactérias que digerem as fibras, e quanto maior o número de bactérias, melhor e mais rápida será a digestão das fibras. Como aumentar o número de bactérias no rumen? Dentro das fibras, existem proteínas que são essenciais para as bactérias se multiplicarem. As bactérias quebram essas fibras e liberam essa proteína, que será utilizada como seu próprio alimento. E também devemos lembrar que as bactérias mortas são nutrientes para o gado. Esses nutrientes vão para a corrente sanguínea pelo estômago e intestino e são transformadas em carne, gordura e leite. De onde vêm essas proteínas e a glicose? A própria braquiária já tem proteína, mas às vezes é insuficiente para a perfeita engorda dos animais. Para suplementar, temos 3 bases mais comuns como fontes de proteína. A primeira é a ureia, feita do petróleo. A cada tonelada de ureia produzida é utilizado o equivalente a 1.100 litros de petróleo em energia. Vem também da suplementação com grãos, exemplo, farelo de soja. E a proteína pode vir da utilização de leguminosas nas pastagens. O Estilosantes Campo Grande, por exemplo, é a proteína mais barata do mundo, quase de graça e produzida por Deus. Além de fornecer proteína para o gado, ela aduba a terra, fixando nitrogênio no solo. A glicose produzida vem através da fotossíntese. A água, o sol e a própria folha verde da planta transformam o gás carbônico em glicose. 6CO2, o gás carbônico, mais 6H2O, a água, é igual a 6CH2O, a glicose, mais 6O2, o oxigênio. Durante milhões de anos, nós, seres humanos, temos comida, porque na natureza as plantas fazem a fotossíntese, liberando o oxigênio para nós respirarmos e transformando o carbono em glicose ou açúcar.
Esse açúcar é armazenado em forma de folha, raízes, sementes e frutos. Tudo depende da espécie da planta. Veja um exemplo. Na planta do arroz, através da fotossíntese, a glicose é transformada no grão do arroz. Através da fotossíntese, a bananeira faz a banana. Também pela fotossíntese, a mangueira faz a manga. E por meio também da fotossíntese, o milharal produz os grãos de milho. E assim, o nosso alimento é elaborado, graças ao processo de fotossíntese. Se não tivesse ela, nós não teríamos alimento e assim não teríamos vida. Como vou deixar o capim fazer a fotossíntese? É importante deixar o pasto descansar. E para descansar o pasto, temos que dividir as invernadas. Quanto tempo seria ideal para descansar o pasto? Tudo depende do clima, a chuva e nutrientes da terra. Mas em média, o ideal vai de 60 a 90 dias. E tem mais uma coisa muito importante. As fezes e urina têm que devolver a fertilidade do solo local onde o gado pastejou, para não levar a fertilidade para outro lugar. Por isso, quanto mais dividida for a invernada, maior será a fertilidade para os piquetes. Se bem manejado, o gado fará uma adubação natural do pasto. Se tudo for feito em respeito à natureza e sabermos conviver junto a ela, a pastagem vai ficar cada vez melhor. E com certeza você vai se sentir feliz para pensar no futuro da geração. E dessa forma, vamos fazer bem para o nosso mundo e nossa geração. Vamos construir juntos um presente onde somos capazes de viver felizes, aliando-se à natureza e produzindo um futuro melhor para as próximas gerações, de maneira a melhorar o nosso planeta. É dentro desse foco e dentro dessa observação que gostaríamos de criar esse programa, para que senhoras e senhores sintam à vontade para criticar, dar suas críticas construtivas, dar suas sugestões, para que possamos melhorar gradativamente a maneira como agimos, a maneira como trabalhamos com o solo para buscar a sustentabilidade. Hoje nós vamos trabalhar em 4 aspectos muito importantes. Primeiro, a degradação da pastagem. Por que isso acontece? De que maneira que a gente pode melhorar esse processo? E, para finalizar, a importância desse processo. E quem vai estar conosco falando um pouquinho mais é o seu Ângelo Gustavo de Bunes. Primeiro a gente vai debater um pouquinho, com as imagens sobre a degradação de pastagens. Hoje, seu Gustavo, são mais de 200 milhões de hectares de pastagens no Brasil e grande parte delas que estão cultivadas estão em algum estágio de degradação. Então, gostaria que o senhor conversasse um pouquinho mais. A primeiro momento, quando a gente forma uma pastagem, ela está bonita desse jeito, E gradativamente ela vai se degradando. É isso mesmo, né? É isso mesmo que acontece. Isso varia no tempo, depende da condição do solo. Solos mais férteis demora mais isso acontecer, mas embora assim aconteça, solos arenosos, como nós temos aqui no centro-oeste bastante predominantes, tendem a se degradar com maior facilidade e passam pelo mesmo problema. Certo. Então, no início, quando a gente forma uma pastagem, ela está bonita desse jeito, né? Sim. Está bem formada, bem estruturada, só que o que vai acontecendo? Eu sempre costumo falar que pastagem que foi formada ou reformada, ela sempre se encontra, na hora pelo menos de colocar por primeira vez os animais, ela está boa, gente. Sim. A partir daí, começa realmente pela excessiva quantidade de animais ou pela excessiva permanência dos animais na área, a pastagem começa a se degradar, começa a perder plantas, começa a entrar as invasoras, sim? Chega num estágio onde aqui vemos, por exemplo, há umas plantas que têm maior produção e já há uma infestação grande de invasora na área. Até chegar à situação mais crítica, e que talvez muitas pastagens hoje se encontram nessa situação, onde temos problema de erosão de solo, já porque o solo está descoberto, a vegetação não consegue cobrir, a morte de plantas, e aí sim há uma iminente necessidade de uma intervenção. Então, essas imagens nos mostram um pouco o que aconteceu, né? O que aconteceu. Então, no início era uma pastagem bem formada, bem estruturada, e está acontecendo, porque esse não está no estágio final da degradação, né? Não, ainda vai sofrer maior perda de planta, maior descobrimento de solo, e vai chegar a uma situação na qual realmente não há praticamente produção de pasto.
Então, na sua opinião, seu Gustavo, por que acontece esse declínio da produtividade? Por que acontece esse declínio de uma pastagem tão bonita e tão bem formada ao longo dos anos? Vai baixando a capacidade de suporte até chegar ao ponto de a degradação persistir, que quase não tem mais alimento e o produtor fica quase que obrigado a fazer uma nova reforma de pastagem. Xundi, isso acontece em 99% dos casos, não vamos falar 100%, porque pode haver algum fator alieno ao que estamos conversando. É o uso inadequado. O que é o uso inadequado de uma pastagem e por que isso acontece? Em primeiro lugar, eu acredito que acontece o uso inadequado porque não há um entendimento claro de como uma pastagem evoluciona, de como uma pastagem se manifesta, de como uma pastagem cresce, mantém seu ciclo. Posso entender um seguinte aspecto. A maioria das pessoas estão preocupadas com o boi e acaba esquecendo do que é o pasto e do que é a terra. Porque aqui a gente tem uma tríplice, né? Tem o solo, tem o pasto e tem o boi. E o que faz o faturamento é só o boi. Você concorda comigo? Sim, no curto prazo, sim, Jundi. Acontece o seguinte, eu arriscaria mais, diria que há muito poucos especialistas, inclusive, na área de manejo de pastagem, como a interação do solo, planta, animal. Sim. Sim. Veja bem, solo, planta, animal. Essa interação é uma tríplice, né? É uma tríplice que cada um modifica o outro. O solo modifica a planta, que a planta modifica o boi, mas o boi, através do corte, modifica a planta, que modifica o solo. Certo. Essa é uma escada de volta. Esse entendimento, pouquíssimas pessoas têm realmente. Então vamos tentar desvendar na ótica do senhor o que está acontecendo, por que acontece o processo de degradação, senhor Gustavo? Xundi, vamos lá. Há um crescimento, independentemente do que aconteça, do nível de fertilidade, da pastagem, do clima, da região, a manifestação sempre é igual. A pastagem ela tem um crescimento, correto? Ao longo do tempo, que vai depender das condições climáticas, da espécie, mas sempre acontece assim. Ela começa com pouca matéria verde ou matéria seca, dependendo à medida que tomemos, e ela vai aumentando ao longo do tempo através que ela vai fazendo a fotossíntese. Ela vai fazendo fotossíntese. Para que a planta faz fotossíntese? Para crescer a folha. Para que ela faz um crescimento de folha? Para poder fazer mais fotossíntese. Sim. E assim, até um certo ponto, que ela culmina o estágio de crescimento que nós chamamos. Certo. Correto? A planta tende a fazer a maior quantidade de folha para fazer a maior quantidade de fotossíntese. Certo. Muito bem. Paralelamente a isso, na parte inferior da planta, na raiz, vai se esgotando a reserva da raiz até o ponto onde ela obteve um maior crescimento. Correto? Correto. Então, deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Vamos supor, a planta cresceu, mas ela também tenta fazer uma reserva na raiz. E essa reserva, quando a planta é comida, gasta parte dessa reserva para começar novamente o processo de fotossíntese? Sim, mas isso é no segundo estágio. Vamos primeiro crescimento da planta, seja de um corte, ou primeiro desde que nasceu como semente, até chegar a completar seu crescimento, certo. Ela sempre o faz à expensa da reserva que tem na raiz. Certo. Certo? Até completar o crescimento. É o que está demonstrado aqui. Cresce até um ponto e a reserva da raiz cai. Esse falso ponto ótimo de pastoreio que eu coloquei aí é vital, porque as pessoas se enganam ao colocar os animais a pastejar nessa área, na intenção que os animais tenham uma ganância de peso maior, tenham um desempenho maior, porque a planta tem muito melhor, tem muito mais proteína, vamos falar nesse momento, correto? E provavelmente dá uma taxa de melhoramento, de engorda melhor. Porém, a reserva da raiz está no ponto mínimo. Sim. Correto? Correto. Então, o que acontece? Se a gente faz os cortes sucessivos e nesse estágio, a raiz nunca vai receber reservas para ter subsídio ao fazer o próximo rebrote. Então, o que eu devo fazer, então? Simples. Esperar apenas um pequeno intervalo de tempo, 5 a 7 dias, dependendo do clima, dependendo da temperatura, dependendo da condição de fertilidade, porque nesse pequeno intervalo de tempo é que a planta realmente, como já
ter o máximo de área foliar. Esse máximo de área foliar vai fazer com que tudo o que se produz neste momento vai para a raiz, garantindo o próximo rebrote. Então, é como se eu estivesse fazendo dentro do condomínio existe fundo de reserva. É como se eu estivesse fazendo um fundo de reserva na época que estou bem. Exatamente, exatamente. Porque aí eu preciso pintar o prédio, não preciso aumentar o condomínio. Eu vou fazendo fundo de reserva. É isso mais ou menos que acontece na planta? Exatamente o que acontece. A planta se prepara para o próximo rebrote. Então, o que acontece na maioria das vezes, as pessoas chegam, puxa, meu capim tá bonito, tá viçoso, tá lindo, é a hora de colocar. Colocou o gado, esqueceu da parte radicular, de levar um pouco mais de nutrientes na raiz e acaba prejudicando a raiz, é mais ou menos isso? Exatamente. Quando nós pensamos dessa maneira, colocamos os animais ou cortamos aquela planta porque isso é o convencional, não é mesmo? Não, é o de plástico, é o que Sim. todo mundo faz. Então, vamos ver do ponto de vista da planta. A planta está, opa, terminei de crescer, agora vou começar a mandar reserva para a raiz. Pum, comeram a planta, não mandou reserva. Entendeu? Entendi. Então, ela rapidamente aí se recupera, tenta se recuperar novamente. Sim. Fica outra vez, cresce rapidamente para tentar ver se, bom, agora dessa vez vou mandar reserva para a raiz. De novo os animais em cima. Então, a consequência desse processo seria isso? Exatamente. Aí começa a degradação. Por quê? Como a raiz não está recebendo sucessivamente alimento Sim. em períodos, seja porque o manejo contínuo ou o manejo rotacionado mal feito, não respeitando os tempos, a raiz vai morrendo. E aí morrendo, ela vai ficando cada vez mais pequena. Como a gente está mostrando aqui, tem um pouquinho de resquício, ela vai diminuindo, a sua reserva. E vai morrendo, porque como ela também, a raiz não faz fotossíntese, quem faz fotossíntese é a parte aérea, ela depende da parte aérea receber nutrientes, se não receber nutrientes, ela começa a morrer aos poucos. Por isso que a gente vai voltar àquelas imagens da degradação, a gente começa a perceber que as pastagens começam a ficar mais baixas e as invasoras começam a sair dentro desse sistema, e aí as pragas começam a aparecer também, e com maior frequência começa a trazer um desequilíbrio dentro do contexto geral. Dentro do contexto geral, e pode ver aí, por exemplo, que há uma grande... O produtor rural conhece muito bem esse tema. Como a raiz não tem mais reserva praticamente, Sim. aí que acontece? Demora muito em rebrotar o pasto, em crescer. Tem produtores que falam, não, mas eu vedei meu pasto 90 dias e não cresceu. Não cresce mesmo, porque ele já chegou a um ponto que deveria talvez ultrapassar essa barreira dos 90 dias de descanso para ele começar a crescer. Até um pouco mais de reserva. Exatamente. Então tá certo. Então a gente falou primeiro das principais causas da degradação e depois como que a gente poderia fazer para melhorar. O sistema que a grande maioria da pecuária hoje consiste é o sistema extensivo ainda. É um piquete para ficar 365 dias do ano. Queria que o senhor comentasse um pouquinho se é isso que está realmente acontecendo e isso prejudica também as pastagens. Xundi, de fato que prejudica, porque nessa situação os animais só tem pontos onde eles comem com maior assiduidade, com maior empenho, por exemplo, coxo, bebedouro, e o resto das áreas, por exemplo, os animais praticamente não visitam, dependendo do tamanho da invernada. Certo. Agora, eu não acredito que isso, veja bem, Xundi, seja, e aí temos que falar bem claro com o produtor, tentar entender, abordar essa situação de frente. Talvez não seja hoje a maioria das fazendas que tem extensivo o sistema. Sim. E que é prejudicial. Mas o mais prejudicial são os rotacionados, falso rotacionados. Porque a primeira coisa que a gente teria que fazer aqui era dividir, então, se esse era o problema, né? Dividir. Só que essa divisão tem que ser feita com um critério, Junte, com um entendimento do sistema. Quando se divide em 3, 4, 5, às vezes, na maioria das vezes, aliás, se agrava o problema. Por quê? Por quê? Isso que eu quero explicar. Como o tempo de descanso da pastagem não é suficiente para guardar reserva, porque são poucos piquetes, aí aqueles animais que estavam em 100 hectares, 200 hectares espalhados, hoje estão em 20. Sim. Mas antes ficavam 365 dias do ano, tinha parte da pastagem que eles nunca iam, nunca visitavam, não degradavam. Hoje, como as áreas são de 20, e ficam um mês talvez, ou 20 dias, e fazem um rotacionado, 20 dias aqui, 20 dias lá, 20 dias, depois volta. O impacto do animal em cima dessa área é muito maior.
Sim. Então degrada muito mais porque a planta é comida sucessivamente depois do rebrote, com muito mais intensidade. Então, não é simplesmente chegar e dividir e acabou o problema. Não é simplesmente dividir. Há que ter um critério de por que se divide. Sim. Principalmente, em essência, o que você precisa, Jundi, é fazer o seguinte: respeitar o ciclo da planta, que dê tempo de fazer fotossíntese, produzir reserva, levar essa reserva para a raiz, para depois, no próximo rebrote, expressar com maior potencialidade. Então, vamos voltar, recapitular. Nós falamos que falaríamos sobre 4 sistemas aqui, 4 processos. O primeiro seria como acontece a degradação. Como acontece? Por que acontece? Para evitar, o ideal seria pegar uma pastagem e iniciar a dividir, mas não tem um critério para esse processo de divisão. E por que dividir? Então, isso que eu queria conversar, o porquê dividir é por causa dessa palavra, né? Da fotossíntese. E por que a fotossíntese? Porque o que acontece? Vamos um pouquinho antes. Dividindo o pasto, Junte, Sim. nós damos descanso. O pasto fica sem animais. Certo. E isso é bom que aconteça, principalmente na época de chuva, primavera, verão. Sim. Porque, estando em descanso, primavera e verão, o pasto consegue realizar fotossíntese. Certo. Consegue ter folhas verdes, vamos falar assim, para fazer fotossíntese. Sim. Uma vez que faz a fotossíntese, ele produz açúcares, glicose, Certo. o almido, que tem todas as funções na planta. Produzir mais folha ainda, para produzir mais almido ainda. Sim. Depois, como já explicamos, de completado esse processo de crescimento de parte aérea ou de parte fotossintética, vamos falar assim, criar reserva para a raiz. Sim. E olha que importante, ademais de criar reserva para a raiz e de criar folhas que fazem fotossíntese e captam mais oxigênio e produzem mais açúcares, produzem comida para o solo também, porque em algum momento essas folhas e essas raízes, que mesmo em abundância vão a morrer, vão a ficar no solo como matéria orgânica. Certo. Então, assim, o descanso que faz, que produz a fotossíntese, que propicia, vamos usar a palavra correta, a fotossíntese, propicia o aumento da planta como um todo. Sim. E propicia aumento da fertilidade do solo. E para descansar o pasto a gente tem que dividir. Tem que dividir. E por que dividir? É por causa da fotossíntese. Da fotossíntese. Então vamos explicar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais o que é a fotossíntese, doutor. Vamos. Bom, a fotossíntese é uma reação universal que acontece em todas as plantas que têm clorofila. Certo. Sim? Ou que são verdes. Existem outros pigmentos que fazem, mas vamos ter a clorofila, que é mais importante. Onde o oxigênio do ar com a água forma o gás carbônico do ar, né? O gás carbônico do ar, que é tão prejudicial hoje, que se fala tanto pela poluição, juntamente com a água da chuva, que está armazenada no solo, sim? Ou de irrigação, mas que está no solo de alguma maneira, forma glicose e libera oxigênio. Isso é importante por quê? Porque a glicose é a base da formação de todas as partes vivas da planta, seja como fruto, seja como parte de sostenimento, parte aérea da planta, correto? Uma ideia, então, vamos lá. Vamos supor, a glicose que o senhor falou, que é fruto da fotossíntese, ela vai formar, por exemplo, as frutas da maçã, da banana e do milho, que serve de energia para nós seres humanos. Exatamente. E que serve também, se o animal comesse, também serviria de energia para eles. Para ele também. Mas no caso do animal, ele come o quê? A parte aérea da planta na forrageira. Do capim. Exatamente. Então, e o capim também faz a fotossíntese? Claro. Para quê? Ele faz a fotossíntese para ele próprio crescer. Sim. E para ele guardar reserva para o próximo crescimento. Como que acontece isso dentro desse quadro aqui? Bom, simples. A energia solar, e por isso é tão importante, por exemplo, no inverno, quando se fala, por exemplo, que nós temos um fotoperíodo curto aqui, poucas horas de sol, e vocês devem saber muito bem disso, se irrigar um pasto em pivô e tal, não tem o mesmo crescimento que tem no verão. Por quê? Certo. Falta energia solar. Certo. Água, que vem através da chuva. Sim. Ou de irrigação, junta dentro da clorofila,
para produzir justamente através de uma reação química, que é uma reação física, puramente física. Só uma parte química tem onde se forma o almido, certo? É o que forma a reserva que vai ser destinada na raiz. E também nas folhas. E também na folha. Então, esse é o processo que é importante a gente respeitar. E agora que a gente está quase chegando no final do nosso programa, a gente vai explicar então que se a gente fizer o manejo correto e respeitar a reserva da raiz, ao longo dos anos, o que vai acontecer? Hacemos o caminho exatamente inverso do que era a degradação. Começamos com uma pastagem, inclusive, degradada, e isso temos muitos exemplos, onde deixamos crescer ao máximo, sim, da capacidade dela. E nesse momento, ela vai mandar a reserva para a raiz, a gente corta. O próximo rebrote, já veremos que vai ser um pouco maior. Certo. Porque, consequentemente, a raiz cresceu mais. Nesta situação, a raiz cresceu mais, aí cortamos, já temos uma raiz maior, vai ter um rebrote na planta maior que o anterior, porque a raiz é maior, sim? Aqui almacenou reserva, cresceu mais a raiz, foi cortada novamente por animal, temos uma planta maior ainda, e ao longo do tempo é exatamente o caminho contrário da degradação. Partimos de uma pastagem degradada por uma pastagem extremamente bem estabelecida. E dentro desse contexto, a gente vai contemplar o sistema da sustentabilidade. De solo, planta, animal, exatamente. Onde a gente tem o solo, que dá os nutrientes para que ela possa crescer e se desenvolver. Exatamente. E aí a fotossíntese acontece, ela acumula energia, e essa energia em forma de glicose, em forma de celulose, é transformado para a engorda dos animais. Para a engorda dos animais, o animal utiliza tanto em carne, gordura, leite, mas ele volta, e essa é a grande importância, através do bosteamento, volta nutrientes para o solo, que o solo, através de processos biológicos, disponibiliza para a planta. E a planta vai voltar novamente ao seu estágio original, ou até melhor. Melhor. E isso, Jundi, é tão... eu sempre costumo falar assim, fato não se discute, se analisa. Certo. Sim? Então, todo produtor rural conhece muito bem um malhador. É a situação do malhador. E a gente quer contemplar essa pastagem para sempre. Então, para maiores informações, senhoras e senhores, pode procurar o nosso call center. Nosso telefone é o 0 operadora 67 3358 2500. Uma equipe inteira aguarda de braços abertos a sua ligação. Hoje nós tivemos a participação da entrevista com o senhor Ângelo Gustavo de Bunes, que falou um pouquinho sobre sustentabilidade. Ele realmente estará aguardando a sua ligação também. Não é mesmo, senhor Gustavo? Estamos à disposição para atender e esclarecer o que seja possível. Muito obrigado pela sua... Obrigado a vocês. E se vocês quiserem saber maiores informações, pode procurar o call center 0 operadora 67 3358 2500. Aceitamos críticas e construtivas também, porque queremos mudar, queremos transformar, queremos buscar a sustentabilidade dentro da sua propriedade rural também. Muito obrigado pela audiência. Lembre-se sempre, com estilosantes Campo Grande, BRS Piatã, é muito mais boi gordo aí no seu pasto. Obrigado.